No Antigo Testamento, o problema da conversão era quando o estrangeiro se convertia ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel, esse estrangeiro algumas vezes se sentia menor do que os judeus. Se sentia às vezes separado do povo de Israel, mesmo sendo convertido a esse Deus, ao Deus de Israel. Isso no Antigo Testamento, antes de Jesus, ok? Hoje, o que nós vemos acontecer, ou o que nós vimos no Novo Testamento, e a gente vê essa reverberação na nossa história, até os dias de hoje, é que alguns cristãos se sentem a Israel de Deus. Coloque isso em aspas bem grandes. Se sentem a Israel de Deus, né? Como se Israel tivesse sido completamente substituída depois de Cristo e a igreja passou a substituir, e Israel agora falaria essa frase, né, do versículo 3, o Senhor com efeito me separou do seu povo. Como se Israel devesse dizer, ou deveria dizer hoje, que ele foi separado do povo porque agora a igreja é o povo de Deus. Esses pensamentos estão errados, ok? Tanto o judeu é povo de Deus, quanto nós que fomos adotados somos povo dele também, ok? Nós fomos adotados através do sacrifício de Jesus. Ele nos incluiu nessa promessa, amém? Só que Israel tem a sua promessa e a igreja tem a sua promessa, são promessas diferentes, mas nós seremos unidos, ok? Na verdade nós já estamos unidos, a gente vai falar disso daqui a pouco. A igreja, ela é desde sempre um mistério, porque o termo ou o pensamento sobre reino que se tinha no Antigo Testamento, toda vez que um profeta falava sobre reino, ou quando Israel viveu sob reinados, né, como por exemplo o reino de Davi, o reino de Salomão, para eles isso não era mistério, mas parece que para a gente é mistério. Parece que para nós é um mistério falar sobre reino, sobre coisas espirituais. Às vezes parece que está oculto aos nossos olhos, a gente não consegue compreender quando a gente fala profeticamente sobre essas coisas. Efésios capítulo 3, versículo 1, abra lá comigo. Já encontrou? Diz amém ou misericórdia se não encontrou. Encontrou, amém? Aleluia. Versículo 1 diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Por que Paulo diz isso? Porque ele era um judeu. E gentios são todos que não são judeus, ok? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada por vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Versículo 8: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém? Paulo está querendo dizer, irmãos, que
Em primeiro lugar, cronologicamente, obedecendo a ordem do texto, nós somos co-herdeiros com Israel. Ele não tira Israel, não substitui pela igreja e também não menospreza a igreja. Em segundo lugar, ele fala sobre mistério 3 vezes. Ele está querendo dizer para nós que a igreja, ela era algo que estava ocultado por Deus. Ora, era plano dele, porque Deus é eterno e onisciente. Já era plano dele a fundação da igreja, mas esse plano estava ocultado de todos, de anjos, de demônios. Ninguém sabia que Deus ia fazer a igreja até que viesse Jesus e fundasse a igreja. Estava oculto esse plano. Israel não estava oculto. O plano de Deus para Israel não estava oculto. Então, por isso Israel vem sofrendo retaliação há tantos anos. A gente vê isso na história do Antigo Testamento. E a igreja, quando ela nasce, ela já começa a sofrer retaliação, porque é um plano de Deus. E quando nós estamos vivendo as coisas que são de Deus, os seus planos, o inimigo vai nos contra-atacar. Isso é óbvio, né? Se você vê um crente dizendo que não tem problemas, não, está tudo bem comigo, eu vivo uma vida cristã, é tudo certo, não tenho perseguição, então não é crente de verdade. Crente de verdade, a gente vê que sofre, que as pessoas jogam pedra, que as pessoas torcem para cair, que o mundo fica dizendo, tu não vai durar até o próximo carnaval, tu não dura até o São João, então esses ataques eles são inerentes à vida cristã, ok? Então esse mistério ele foi revelado como o corpo de Cristo. A partir de Atos, no capítulo 2, especificamente em Atos capítulo 2, porque a gente vê agora sim a ação da igreja sem a presença física de Jesus, mas com o Espírito Santo. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Amém? A igreja ela é um corpo, eu falei isso porque, abra comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 22. Você já está em Efésios, né? Agora vamos lá, obrigado. Vamos lá para o versículo, capítulo 1. (22) e 23, você já encontrou? Amém? Ou não? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Nesse texto, Paulo ele chama a igreja de corpo de quem? De Jesus, está falando de Cristo, né? E ele diz que essa igreja, ela é o corpo. Jesus é, portanto, o nosso cabeça ou a nossa cabeça. As duas colocações estão corretas. Jesus é a nossa cabeça, nós somos o seu corpo aqui. Ou seja, nós precisamos pensar como Ele, nós precisamos obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele tem nos pedido. Nós precisamos, eu nem gosto da palavra pedido, porque parece estranho, né? Assim, Jesus está me pedindo. Não, eu acho que Jesus ele tem liberdade para me mandar fazer coisas. Ele tem na tua vida também? Ele precisa ter liberdade para isso, irmãos. Nós somos seu corpo, né? Um braço não vai discutir com o cérebro se vai ou não. Ele já foi, né? Você quando você está no seu dia a dia, não há uma discussão dos membros se eles vão ou não obedecer o cérebro. Simplesmente acontece. A cabeça já manda e o cérebro já funciona. Então é tão articulado que flui junto. Assim é Jesus e nós. Quando Jesus flui em uma direção, a igreja precisa fluir junto. Não porque o Senhor está pedindo, porque Ele está revelando. Não, a gente simplesmente flui porque nós somos o seu corpo. Amém? Amém ou não? 1 Coríntios capítulo 12, abra lá comigo também.
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Ele fala aqui da formação. Posso ler? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, ok? Espírito sempre aí com E maiúsculo, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, ok? Então, Paulo está dizendo que, embora sejamos um corpo, antes que alguém pense que, por sermos corpo, todos nós temos a mesma função, ele diz, embora sejamos corpo, nós somos membros, ou seja, nós somos diferentes, nós temos funções diferentes nesse corpo. Então, tem alguns que são pastores, tem outros que são ministros de louvor, tem outros que são evangelistas, e a gente poderia citar agora os 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, cada um dentro da sua função, dentro do reino, ou melhor, dentro da igreja, ok? Porque essas funções, elas são executadas dentro da igreja, porque nós somos o corpo dele, amém? Vamos ler mais um texto, 1 Coríntios 12, ainda nesse capítulo, só que agora o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso fala um pouco dessa identidade, né? Individualmente, ou seja, todos nós, cada um tem liberdade para agir, para trabalhar na igreja, de acordo com o dom que Deus nos deu. Isso fala, irmãos, que o corpo de Cristo, ele é um organismo, é um corpo vivo. Não é um corpo sem ação, ou não é um corpo que faz só uma coisa. Às vezes eu ouço algumas pessoas falando sobre igreja, e não é errado dizer isso, que uma igreja de repente é uma igreja que trabalha com recuperação de drogados, por exemplo. Uma outra igreja é uma igreja que trabalha com arte e cultura. A outra igreja é uma igreja evangelística. Ok, tudo bem, não tem problema quanto a isso. Mas a igreja não é um corpo engessado, a igreja é formada por pessoas. O corpo é formado por membros, como nós lemos. Então, eu acredito que a igreja, ela não pode trabalhar só em uma área específica. Ela tem que fluir nas áreas que os membros participam. A nossa congregação, por exemplo, nós trabalhamos com o museu, arte e cultura, com a escolinha Eclésia, educação, com o nome da clínica? CASME, né? Com o CASME. E assim, comissões. Então, com várias outras áreas, baseado na função de cada membro. Se nós tivéssemos, por exemplo, alguém aqui que tem o dom para trabalhar com drogados, é claro que essa pessoa não ia ser voluntária no museu. Ela ia falar todo dia dos drogados, do amor pelos drogados, todo dia do amor pela pessoa perdida que está nas ruas, todo dia desse assunto. Só fala disso o tempo todo, até a hora que a gente se chateia e aluga um sítio para botar no pessoal, né? Para ele trabalhar. E assim vai, essa própria pessoa vai encontrando mecanismos e pessoas e vai se conectando, e aí aquele novo ministério, daquele novo membro da igreja, acaba fluindo. Então, isso quer dizer que a igreja precisa trabalhar de acordo com o que os membros trabalham, de acordo com o chamado de cada membro. Se você é um cristão e você não se sente encaixado na sua igreja, porque você não está fazendo o seu papel como membro do corpo de Cristo. Está bem claro isso? Membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? A igreja também,
Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Fala também que a igreja está sendo edificada. Versículo 9. Minha versão diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, inclusive é o nome do cemitério dos irmãos moravianos em Herrnhut, na Alemanha. Edifício de Deus sois vós. Você pode dizer para o seu irmão: você é edifício de Deus. Ok? No versículo 16, diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Você sabia disso, né? Que nós somos seu santuário, portanto, é obrigatório que sejamos santos, porque somos seu santuário. Ok? E diz também que é onde o Espírito de Deus habita. O Espírito de Deus habita em nós. Nós somos morada do Espírito dele. Amém? Irmãos, todos esses versículos que nós lemos, inclusive esse agora, ele fala sobre um processo de edificação da igreja. Porque a igreja de Jesus, ela se desenvolve com o passar do tempo, com o passar dos anos. Ela é acrescida, pessoas novas se convertem, novos dons são adicionados. Isso fala de uma igreja que é viva, de uma igreja que cresce, diga cresce, de uma igreja que está em desenvolvimento, de uma igreja que vai avançando cada vez mais. Mas ao mesmo tempo que essa igreja avança, ela é contra-atacada. Quando Jesus ele fala com Pedro sobre o mistério da igreja, né? Sobre aquela verdade que ele havia falado, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, o Senhor estabeleceria a igreja, primeira vez que o nome igreja aparece na Bíblia, naquele episódio. Jesus diz uma coisa importante, ele diz: as portas do inferno não prevalecem ou não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que a igreja, ela não fica aqui. Ela não é para ficar aqui dentro do prédio parada. Ela é uma igreja que precisa avançar para fora. Amém? É uma igreja que ela não vive como quem tem uma morada aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente chama igreja brasileira, ou no Maranhão, quando a gente chama igreja maranhense. A nossa igreja, ela não pode ser uma igreja estática, ela precisa avançar. Como regra disso, eu queria que mostrasse o primeiro gráfico que a gente tem aí. A gente tem uma igreja, eu acho que não dá para ver muito bem, né? Mas aqui na esquerda de vocês, na verdade na esquerda, minha direita, tem uma cruz. Vocês estão vendo a cruz ali? Bem no início? Bem no primeiro ponto, deixa eu ver se consigo apontar ali. Ali, ó. Tem uma cruz ali, ok? Essa cruz, ela é o início desse nosso primeiro gráfico, tá? Ali está falando sobre onde começa a igreja. O que a igreja inaugura no seu fundamento, na sua fundação, perdão. Antes disso, você está vendo ali essa área aqui. Consegue ler o que está escrito lá? Da criação até João Batista. O que é isso? Isso é o que a Bíblia chama de reino de Deus. Da criação até João Batista, até antes do nascimento da igreja, ok? Agora leia comigo lá em Mateus capítulo 3, livro de Mateus capítulo 3, versículo 1.
Vamos ler do versículo 1 até o 6. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, o que ele dizia? Porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. Ok? Pare bem aí. Vamos voltar lá para o gráfico. Você lembra das aulas de matemática, daquela coisa dos conjuntos, interseção, né? Aquela coisa toda. Então a gente tem esse círculo maior, né? Escrito reino de Deus em cima e embaixo. E no meio dele um outro círculo, aqui, branco, escrito reino do céu, ok? Nós lemos agora há pouco em Mateus capítulo 3 que João diz sobre esse reino. Ele diz, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, ok? João estava fazendo referência a alguma coisa que ia acontecer, um reino que estava próximo. Então por isso que o gráfico começa com da criação até João Batista, porque João Batista foi o homem que anunciou que chegaria alguma coisa chamada reino dos céus, um negócio novo que ia chegar. Isso se estabelece, por isso tem a cruz antes do círculo, dentro já no início do círculo branco, porque Jesus inaugura isso, através da igreja. A igreja, ela é como se ela fosse o start do reino dos céus. Porque nós estamos fazendo coisas aqui, irmãos, que ninguém via antes da igreja, que o mundo não viu antes da igreja, que o mundo não viu antes de Jesus manifestar. Talvez aconteceu em um lugar, no outro, um homem ressuscitou, alguém era curado, alguma coisa acontecia, mas a partir de Jesus, a Bíblia diz que todos que chegavam até Jesus eram curados. Hoje nós temos unção e nós temos autoridade para isso também, para curar enfermos, para expulsar demônios, para ressuscitar mortos. Nós temos essa unção que foi delegada por Jesus. Ele nos deu essa autoridade. Amém? Então por isso tem esse círculo branco novo. Agora observe que tem um círculo menor agora ali. Descarregou minha bateria? Estava com o dedo na frente. Bem aqui, ó. Aqui tem escrito cristandade. Você está conseguindo ler isso lá? Cristandade. Isso é toda a igreja. Toda a igreja. Igreja Batista, Igreja Apostólica não sei o quê, Igreja de Jesus Cristo não sei do quê, Igreja Assembleia de Deus. Igreja, ali são todas as igrejas. Agora tem uma coisa interessante, que tem uma igreja bem aqui no meio, certo? E tem nomes pequenos embaixo, depois eu mando esse gráfico para vocês. Esses nomes são trigo, peixes bons e virgens prudentes. Lembra das peças que a gente já fez aqui? Sobre as virgens prudentes e as nécias ou loucas. Ok? Isso significa que a igreja que vai ser arrebatada é a igreja que tem essas características. E embaixo tem aqui, ó, onde tem esses nomezinhos embaixo ali, desse nome igreja, tem joio, árvore de mostarda, peixes ruins, fermento, virgens loucas. O que é isso? São os crentes que estão dentro da igreja, mas não são crentes de verdade. Estão aqui na igreja, porque para eles a igreja pode ser como um clube ou coisa parecida, um lugar para fazer amizades, um lugar para se divertir, um lugar para passar um tempo. Não tem o seu papel de cristão, não faz o seu papel de cristão de verdade. Consequentemente, não serão arrebatados. Não é uma igreja de verdade. São pessoas que estão no corpo de Cristo, estão no nosso
no nosso grupo estão conosco, mas vivem em pecado. Se desvia e se reconcilia toda hora. Peca e vive nesse evangelho da supergraça, como é que é o nome? Da hipergraça, que acredita que para ser muito mais perdoado precisa pecar muito mais e acha que Jesus vai te amar muito mais porque está pecando muito mais. Jesus não vai amar um cara que ama o pecado mais do que a mim, de maneira nenhuma. Não tem essa possibilidade. Jesus não vai amar quem ama o pecado mais do que a mim. Ele quer os arrependidos. Se você é um arrependido, então você está nesse grupo. Mas quem ama o pecado, não tem jeito, irmãos. Continuando, a gente pode sair desse gráfico, vou falar mais dessa segunda parte no próximo, tá? Vamos dar continuidade aqui. A igreja também ela é noiva de Cristo. Abra lá em 2 Coríntios, no capítulo 11. Vamos começar no versículo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Já encontrou? Amém? Ou misericórdia? Amém. Então vamos lá. Diz assim: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Amém? Então nós lemos aqui há pouco que nós somos o corpo de Cristo, e agora nós estamos lendo que nós somos a noiva de Cristo, ok? Você não pode pensar que porque eu sou o corpo, porque nós somos o corpo de Cristo, nós não podemos ser a noiva de Cristo também. São coisas diferentes, ok? Alguém pode dizer também, mas Israel é a noiva do Senhor. Ok, Israel é a noiva do Senhor. Isso é figura do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento. E nós somos a noiva de Cristo. Só que a gente sabe que a figura de noiva, e a gente acabou de ler aqui, que o apóstolo Paulo diz, como virgem pura a um só esposo, a gente sabe que no nosso contexto, a imagem da esposa e virgem não combinam. Por quê? Porque dentro do nosso contexto, quando o casal se casa, eles já vão para as núpcias. Mas no contexto judaico, não. Há primeiro a promessa, então aquela moça é desposada, porque ela não pode mais se comprometer com ninguém até o dia do casamento. Ok? É essa figura que o apóstolo Paulo está trazendo. Nós somos a noiva dele, nós vamos nos casar com ele, nós estamos desposados com ele, e nós, por causa disso, não podemos fazer compromisso com nenhum outro. E eu vejo nisso uma grande dificuldade para alguns cristãos, porque a ideia de não poder fazer compromisso com nenhum outro Deus, ela é muito complicada quando você divide a tua fé com outros deuses, ou com outras coisas, né, que às vezes não são nem dignas de serem chamadas deuses, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo em que o próprio Jesus, ele fala com relação a Mamon, e ele diz o quê? Ninguém pode servir, ou nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos fazer o quê? O que acontece? Agradar um e desagradar o outro. Ok? Você observa que Jesus ele foi bem ameno na fala dele, né? Talvez fosse uma pregação de hoje, a gente falaria isso com outras palavras, né? Que o outro vai ser rejeitado, o outro não sei o que e tal, mas Jesus ele fala aquilo que é verdadeiro.
Ele diz que quando você está dividido, quando você ama a dois senhores, então você agrada a um e você desagrada a outro. O que quer dizer isso? Que Jesus, de maneira nenhuma, ele vai se sentir agradado, vai se sentir amado por um cristão que é dividido. Por exemplo, como nesse exemplo que eu estou dando, alguém que ama as riquezas. O que seria amar as riquezas, né? Amar as riquezas é quando nós fazemos do dinheiro ou da propriedade ou dessas coisas, né, que são relativas a isso, deuses, senhores. E aí por isso Jesus cita a figura de Mamon, que é o Deus das riquezas, nesse mesmo versículo. Como que você sabe que você está servindo ao dinheiro, servindo a Deus? Quando Ele determina o teu pensamento. Eu vou te dar um exemplo. Na nossa cultura, basicamente tudo está associado ao pensamento econômico. Quase tudo está associado ao pensamento econômico. Então, por isso a gente vê às vezes alguém ter dificuldade, e na Europa isso acontece muito. Algumas pessoas, a maioria das pessoas na Europa tem dificuldade de compreender o sacrifício de Jesus porque ele foi gratuito. Porque nós não conseguimos fazer nada para nos salvar. Nós não conseguimos pagar pelo que ele fez. Não tem como, não tem preço para pagar isso. Foi gratuito, mas foi pesadíssimo, porque ele pagou o preço que foi a sua própria vida. Mas para nós foi gratuito. Então, como o pensamento econômico, ele domina muitas mentes hoje, o mundo todo, né, basicamente. Então, algumas pessoas têm essa dificuldade de compreender, porque é um sacrifício gratuito. E aí alguém pode pensar, se é gratuito, não vale nada. Mas se engana quem pensa isso. Porque na verdade o nosso pensamento é que está errado. A nossa maneira de compreender isso é que está completamente errada. Já o judeu consegue pensar, porque tem conhecimento do Antigo Testamento, tem conhecimento das Escrituras, sabe o que significa um sacrifício pelo perdão dos pecados. Nossa cultura que não tem isso, então, por causa disso, nós temos essa dificuldade. Outro problema do pensamento econômico, quando a gente fala de dízimo, de oferta, de primícia, e alguém pensa, eu vou dar uma oferta e vou receber 30, 60 ou 100 por um, porque Jesus fala numa parábola que nós vamos ser recompensados. Só que não quer dizer, irmãos, que quando você vai dar 10 reais de oferta na igreja, 50 reais, 20 reais, você vai receber 30, 60 e 100 vezes o que você deu. Não é assim que funciona. Às vezes nós ofertamos tudo que temos e ficamos sem nada. Porque demos tudo e ficamos sem nada, e o Senhor gosta daquela situação daquele jeito. Às vezes você não oferta nada, mas a tua fidelidade, por causa da tua fidelidade com o Senhor, Ele te prospera. E Ele te dá muitas coisas que você não havia nem pedido ainda para Ele. E Ele te dá. Então o pensamento econômico atrapalha o nosso relacionamento com o Senhor. Está compreendendo o que estou querendo dizer? Nós precisamos pensar da maneira correta, o que eu falei na ministração de domingo. Se nós alegorizarmos o pensamento bíblico, a gente vai ser criando um monte de besteira. E a compreensão correta das Escrituras a gente não tem. A gente nunca vai conseguir ter. Porque a gente fica misturando nosso pensamento com vários outros pensamentos, pensamentos gregos, coisas mundanas. E aí a gente traz do mundo para dentro da igreja a maneira de pensar. Quando você passa por aquelas portas ali, entrando na igreja, você tem que limpar a sua mente dos pensamentos que te influenciaram durante o dia. E quando você sai daqui, você precisa levar esse pensamento para lá, para influenciar as pessoas lá fora. Porque se você pensar bem, não faz sentido nenhum dar ser melhor do que receber, como Jesus ensinou. Não faz sentido.
Receber não é melhor para a gente? Eu estou ganhando. É melhor ganhar, mas Jesus disse que dar é melhor do que isso. Não faz sentido também, obrigado. Não faz sentido também Jesus dizer que o maior é quem serve, porque na nossa cultura, quem serve nunca é o chefe. Quem serve é um funcionário, o chefe manda. Então tem alguma coisa errada com a maneira com que pensamos. Para a gente compreender o próximo gráfico, a gente precisa entender da maneira bíblica como são as coisas. Amém? Vamos dar continuidade antes do gráfico. Eu quero falar um pouco sobre a missão da igreja. Anote aí a missão da igreja. Bom, eu já falei que a igreja ela é um organismo, é um corpo vivo, não é uma organização. Então, portanto, não é uma associação, não é um clube, não é nada disso. É um corpo, é viva a igreja, ok? Isso significa que nós não estamos aqui para sermos beneficiados. O que eu falei? Isso, nós somos salvos, isso é um grande benefício, isso é uma bênção, mas Jesus ele tem mais motivos para nos dar, além dessa salvação. Ele quer que nós salvemos outras pessoas. Ah, pastor, mas é Jesus que salva. Ok, vamos parar de demagogia. Nós salvamos pessoas quando nós pregamos o Evangelho, quando nós doamos o nosso tempo precioso, né? O tempo precioso de ganhar dinheiro, quando a gente doa o nosso tempo para pregar o Evangelho para alguém. Isso é doação também. Quando nós salvamos pessoas, nós estamos fazendo esse corpo ser vivo. Amém? Estamos fazendo a igreja crescer, a igreja se desenvolver. Marcos capítulo 16, abra lá comigo nesse texto. Olha a função principal da igreja, Marcos 16. Versículo 15. Olha o que Jesus diz: disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregai o que, irmãos? O evangelho, as boas novas de salvação a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, irmãos, o principal papel, a principal função da igreja é a salvação, evangelização. É o que nós chamamos, nós cristãos chamamos isso de grande comissão. Ok? Essa é a grande comissão da igreja. A grande comissão, ela é diferente de mandato cultural. Grande comissão é evangelizar. Você pode dizer para o teu irmão, grande comissão é evangelizar. A grande comissão é para a igreja, ok? O mandato cultural, diga mandato cultural, é para o cristão individual e para as suas empresas e organizações. O mandato cultural é o que nós encontramos lá em Gênesis no capítulo 1, quando Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam crescer, se multiplicar e dominar a terra, ok? Isso é mandato cultural. Não é nesse sentido que a igreja vai. A igreja precisa evangelizar, mas a igreja não vai dominar o mundo. Se a igreja fosse dominar o mundo, já teria dominado, ok? Já estaria mandando, Deus aprovaria e abençoaria a mistura de igreja e Estado,
e a gente sabe que nada disso é verdade. O mandato cultural, que é aquele de Gênesis, é para o indivíduo, quer dizer que você precisa ser cabeça onde você está. Quer dizer que você, ao invés de ser o menor empregado do teu trabalho a vida toda, você precisa ter estrela e chegar a ser chefe. Você precisa querer se desenvolver no seu trabalho. Você precisa querer estudar e ser o melhor da sua turma. Você precisa querer, se for o seu dom, ser um empresário e não apenas ter uma empresa, mas ter a melhor empresa desse ramo na cidade em que vivemos, que você vive. Isso é mandato cultural, isso não é igreja. Isso é para o crente, e isso não vai determinar a data em que Jesus vai voltar. Isso precisa ser feito agora, porque você é um crente, e esse é o mandato cultural para nós. Amém? A gente não pode confundir as duas coisas. Achar que a igreja é que vai dominar nessas áreas todas. Não. Nós, os indivíduos, vamos dominar essas áreas como cristãos. Por quê? Algum indivíduo vai dominar, porque o mandato cultural, ele é universal. Ele não é só para o crente, é para Adão e Eva. Então, por exemplo, você tem um endemoniado mandando em uma super empresa, por exemplo. Vamos citar aqui o exemplo do Facebook, né? Está lá o cara dominando na área dele de redes sociais. Por que ele está dominando? Porque ele entendeu o mandato cultural. Ninguém nunca pregou para ele, mas ele entendeu na universidade que ele poderia fazer aquilo que ele faz e poderia ser o melhor. Então ele escolheu ser o melhor e ele conseguiu ser o melhor. Isso é mandato cultural, não tem nada a ver com igreja. A igreja a igreja não pode ter rede social. A igreja não deve ter rede social. Quem deve ter são os indivíduos. Qual é o problema que nós estamos enfrentando? É que nós temos um filho de Satanás, que é o dono das redes sociais que nós participamos. Um grupo de pessoas que dizem o que você vai escrever, o que você vai publicar, que foto que você vai gostar, que te oferece as propagandas que você tem visto e até comprado às vezes. Ele entendeu o mandato cultural e ele está extraindo lucro disso. Quando deveria ser um de nós, por exemplo. Entendeu a diferença do mandato cultural para a grande comissão? E a igreja evangeliza, prega o evangelho, leva esperança para as pessoas, salva pessoas. Isso não tem nada a ver com o mandato cultural, é completamente diferente. Eles convivem em harmonia, mas são diferentes, ok? A igreja, consequentemente, ela precisa viver com uma visão do alto, ou seja, a visão de Deus para o mundo. Nós precisamos ver o mundo como Deus vê, tendo compaixão dos perdidos, misericórdia dos escravos do pecado, ou escravizados pelo pecado. Essa é a visão de Deus. Deus olha para o mundo dessa maneira. Deus não olha para o mundo querendo dominá-lo, porque o mundo já é dele. Se a igreja olhar para o mundo não querendo dominá-lo, porque sabe que o nosso Pai é o dono dele, então a gente vai parar essa confusão de mandato cultural e grande comissão. Amém? Cristão pode ser político? Deve. Não pode, deve. Igreja pode ser partido? Jamais. Essa é a diferença. Ok? Igreja não pode ser partido, igreja, é corpo de Cristo. Político é político, são pessoas. Se você não for um político, vai ter um coisa lá de não sei o que, né? Um astro do não sei o que lá, né? Presidente tá o batedor de tambor, presidente da Câmara de Vereadores. Por quê? Porque não tem crente que entendeu o mandato cultural para dominar. Ou alguém bom que consegue ser o presidente daquilo ali. Ok? Isso significa, irmãos, que nós, a igreja, nós temos uma aliança com Deus.
A nossa aliança com Ele, como igreja, é de povoar os céus. Nós vamos ver um gráfico daqui a pouco, e nós precisamos ser igreja, porque nós temos uma cronologia que ela já foi dada ao start, já começou. E quanto mais tempo nós perdermos, Jesus ele não está esperando à toa. Nós precisamos ganhar pessoas para Jesus, precisamos continuar evangelizando. Como Armando falou para o irmão José, que não acabou com o batismo, mais ou menos isso que ele falou, né? Não acabou com o teu batismo, na verdade estava começando. Foi um começo agora o batismo. Porque dentro do evangelho, irmãos, tem muita coisa, sabe disso? Tem muita coisa para a gente fazer. Amém? Coloca o gráfico lá para mim, por favor, o 2, a cronologia 2. A gente tem esse gráfico aí que é, na verdade, é uma cronologia relacionada à igreja no livro de Apocalipse, ok? A primeira imagem da esquerda tem uma cruz, você está vendo ali a cruz, consegue ver? É o Calvário, está escrito ali, aquela imagenzinha, é o Calvário. Ali começa a nossa cronologia. Do lado tem uma seta para cima e escrito uma frase. Qual é a frase? Ascensão de Cristo. A cronologia começou, ok? Depois do Calvário vem a ascensão e logo em seguida vem o que em Atos 2? A descida do Espírito Santo. E aí o autor do gráfico marca como a origem da igreja, corretamente, ok? Atos capítulo 2 e a ascensão de Cristo lá em Atos capítulo 1. Então a gente começa a cronologia e lá em cima você vê escrito sacerdócio de Cristo, lá naquele arco ali, tá? Ali tem um texto, vamos ler, de Hebreus capítulo 4, versículo 14. Pode deixar o gráfico lá na tela e a gente vai abrir nossas Bíblias. Até o verso 16, Hebreus. Já encontrou, amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, ok? Esse período desse primeiro arco aqui, isso aqui tudo, é um período que o autor chama de a regência do sacerdócio de Cristo. Nós estamos, durante esse período, sob o sacerdócio, como lemos no versículo 14 de Hebreus, o sacerdócio de Jesus. E por causa disso, no final do versículo 14 diz, conservemos firmes a nossa confissão. Irmãos, isso é muito importante. Por que o escritor diz isso? Conservar firme a nossa confissão. Porque todos nós somos tentados a sair ou perder a nossa confissão de fé, a deixar de acreditar em Cristo. Outro dia, a Karine recebeu uma mensagem de um alemão. Ora, a Alemanha é um país protestante, um país que foi ensinado por Lutero a ler,
um continente que aprendeu, graças a Calvino, a ter bancos, a se desenvolver, e hoje é um continente super rico, por causa do Evangelho, por causa da Bíblia, por causa de avivalistas, por causa de reformistas. Esse rapaz mandou uma mensagem para a Karine perguntando, um alemão: Deus existe, me ajude. Não é à toa que está escrito isso no final do versículo 14. Porque não é porque fomos salvos uma vez que nós vamos manter a nossa confissão firme simplesmente porque Jesus nos salvou. Não. Para manter isso firme, nós precisamos manter a nossa caminhada com Jesus em dias. Amém? Precisamos manter a nossa caminhada com Jesus. Ok? Mais embaixo, ainda no gráfico, tem escrito o reino em mistério. E nós vimos isso um pouco no gráfico anterior, no primeiro gráfico, tá? O mistério que é a igreja. E isso é um grupo, e nesse grupo embaixo desse conjunto tem escrito todas as seitas protestantes em cima, igreja papal embaixo, e no centro o seu corpo, que é a igreja. Você está vendo lá, né? A igreja ali no meio. Então, a igreja é o corpo de Cristo, ok? E ao redor, lembra que no gráfico anterior tinha escrito joio, peixes maus, virgens loucas ou nécias. Isso agora foi substituído por todas as seitas protestantes e igreja papal, porque esses são os loucos, as seitas, as coisas que pegam trechos das Escrituras, mistura com a visão de um anjo, mistura com uma outra coisa maluca, traz tudo para o campo da alegoria, como a gente falou no domingo, e transforma isso, chama isso de igreja. Sem falar naqueles que fazem isso de maneira de propósito, como a igreja papal faz hoje. Perverte as Escrituras, tira o sentido literal das Escrituras e dá a regência da interpretação para a igreja católica, para o Papa. Só para você ter uma ideia, para a igreja católica, a Bíblia, ela não é a verdade de Deus absoluta, única. Precisa ter assessoria dos escritos dos papas. Isso é um grande absurdo, por isso Lutero se revolta e diz só a Escritura, entre os 5 sola. Ele diz só a Escritura, porque, irmãos, de fato, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. O inário não substitui, nem se compara à Bíblia, por exemplo. E aí ele inclui seitas, porque para algumas igrejas, o inário também é a palavra de Deus. Irmãos, a gente não pode confundir aquilo que contém a palavra de Deus com aquilo que é a palavra de Deus. Livros cristãos, por exemplo, que falam sobre as Escrituras, eles contêm a palavra de Deus. O inário cristão, com músicas que as igrejas cantam, eles contêm a palavra de Deus, mas eles não são a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua Bíblia. É o que está escrito nela, é a palavra de Deus. Amém? Aí, continuando, a gente tem logo em seguida o arrebatamento, bem aqui nessa subida. Você está vendo isso? Está escrito arrebatamento, traslado dos santos e a primeira ressurreição dos santos. Tudo aqui, ó, nessa linha. E aqui a igreja, ali a igreja arrebatada. É o nosso encontro com Cristo nos ares. Ok? A partir daí é que começa a tribulação. Esse trecho aqui, esse arco aqui, é um arco de duração de 7 anos. Esse aqui é um arco milenar, de pelo menos 2000 anos, que é a idade da igreja. Ok? O segundo tem duração de 7 anos. Vamos dar uma olhada nele. Lá em cima tem escrito julgamento do trono de Cristo, lá aquele no arco acima da igreja. Vamos ler o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10.
é quando a igreja vai ser julgada, amém? Você já encontrou aí? 2 Coríntios 5. Posso ler ou não? Amém ou misericórdia? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Olha que frase interessante. Por meio do corpo, ou seja, nós cristãos, nós não somos o corpo de Cristo, e mesmo sendo corpo, nós somos cada um membro, mas somos corpo ao mesmo tempo. Nós não lemos também que somos morada do Espírito Santo e santuário de Deus? Então significa que nós seremos julgados, conforme 2 Coríntios 5,10, individualmente pelos nossos atos no corpo, é o que está escrito, como cristãos, ok? Tem uma coisa boa aí, que você vai ser arrebatado, cristão, amém? Mas tem uma coisa aí que pode não ser muito boa, você vai ser julgado pelo que você fez no corpo, como cristão, dentro da igreja. É aí que Jesus vai te perguntar: onde estão os teus frutos? Né? Onde estão os teus frutos? Quantos desse grupo a eclésia chegou, né? Uma imagem aqui para vocês. A eclésia chegou lá, digamos assim. Aí está lá a igreja toda reunida, né? Isso não vai acontecer, só para tu entender. Aí Jesus pergunta assim: desse grupo de pessoas, quantos foram os teus, Rodolfo? Alberto, Mauro, Edivaldo, José. Quantos foram os teus? É esse julgamento aqui. 1 Coríntios 3 também. Mas não só isso, também as coisas que fizemos no corpo, como está escrito. 1 Coríntios 3, versículo 10 também. 1 aos Coríntios. Antes foi 2, né? Agora é 1. 3:10 até o 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se é que alguém edifica sobre o fundamento do outro, sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá-lhe dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Amém? Então está falando, irmãos, sobre os tipos de obras que nós estamos fazendo na igreja. No versículo 12: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Qual tipo de obra você tem feito? Como é a tua obra no corpo de Cristo? Ela é duradoura? Ela é momentânea? Ou toda semana você para de fazer e recomeça? A gente tem esse problema, né? O problema de não dar continuidade às coisas que começamos. Ou o problema de se chatear com alguém da igreja e parar de fazer por causa do outro. Ou o problema de ter se desviado porque fulano se desviou, caiu. Como tem muito crente aí que sai da igreja porque o pastor caiu. Nós vamos apresentar as nossas obras igualmente, irmãos. Precisamos cuidar delas. Amém? Embaixo desse arco, aí tem um bicho pegando agora, bem aqui, ó. Quem quer ficar aqui, amém? Vocês estão ligadão, né? Ninguém quer ficar nesse círculo aqui não, aqui junto com aquela mulher ali, ó, a diabona lá, ó. A igreja papal, a mulher de púrpura, a Babi, né? A Babilônia,
a bicha ruim. Eu marquei ainda agora um encontro com um pastor, amigo meu, aí, onde a gente se encontra? Aí ele disse assim, em frente à Babilônia. Aí eu entendi na hora, era na igreja católica ali do lado ali. Irmãos, esse período, ele vai ser um período confuso para quem ficar. Porque serão 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de perseguição, nesses 7 anos. E nós cremos que nós não estaremos aqui. Aleluia. Vocês estão vendo querendo subir, né? Vou botar um trampolim espiritual aí para o pessoal treinando já. Aleluia. Então todo mundo quer subir, amém? Antes desse negócio aqui. Ok? Então, o arrebatamento marca esse início. Ok? Se você ficar, quando eu sumir, então você começa a contar 7 anos. Ok? Ou você pode falar para as pessoas, conte para os seus vizinhos, fale sobre isso para eles, conte essa história. Olha, vai acontecer o arrebatamento, eu vou desaparecer. Quando eu desaparecer, essa é uma história boa para ser contada, né? Vão se passar 7 anos, 3 anos e meio de paz, onde vai parecer que nós éramos maus, a igreja, e que nós é que trazíamos problemas para o mundo. E agora o mundo não vai mais ter aflição, porque esses caras que traziam problema, que só falava de guerra, que só falava de Jesus, que só falava de arrebatamento, que só falava de tribulação, eles não estão mais aqui. É isso que vai ser divulgado nesse primeiro período de paz, né? Então o mundo vai se sentir tranquilizado, porque vai aparecer agora um cara fantástico que vai trazer paz para todo o mundo, entre aspas, né? Vai trazer uma falsa paz para todo mundo agora, nesse momento. E a gente sabe que isso já começou a acontecer, esse ensaio começou a acontecer, não é isso? Muita gente está querendo ser o anticristo, tem muita gente querendo ser o chefe do mundo, e a gente sabe que algumas reuniões têm acontecido, e tem muitos candidatos ao anticristo aí agora no mercado, né? Bill Gates é fortíssimo, eu acho que Angela Merkel também estava querendo ser, mas deu ruim para ela, está doentona. O Macron está afinzão de ser o dono do Facebook para o mundo, ou que alguém que vai saber administrar o mundo, né? O Xi Jinping é um forte candidato, ele quer ser, não esconde de ninguém, né? Agora ele recentemente ofereceu um QR Code, né? Que todo mundo vai poder ter esse QR Code aí para dizer que se foi vacinado ou não, vai poder entrar no país ou não, poder viajar ou não. Junto com isso, a gente tem as instituições supragovernamentais ou supranacionais, como, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, e outras entidades como a IATA, por exemplo, que é a Associação Mundial ou Internacional, que dita as regras da aviação internacional e das empresas de turismo. Irmãos, dentro desse contexto, dentro desse invólucro, eu vou citar o exemplo da IATA, porque a gente conhece muito bem. Se a IATA disser para todas as companhias aéreas que ninguém pode embarcar se não for vacinado contra a Covid, é assim que vai ser. Ninguém vai poder viajar se não for vacinado, porque a IATA regula todas as companhias aéreas. Você está entendendo? Então há uma concorrência nesse sentido. Um homem vai aparecer nesse momento aqui, ali, ó. Um homem vai aparecer naquele momento ali, junto com a igreja papal, eles vão dominar tudo. Só que não são 7 anos. Da metade desse tempo para frente, o bicho vai pegar. Aí vão ser estabelecidas regras brutais, que aquilo que algumas pessoas têm vivido hoje, diante do que estamos vendo hoje, vai ser fichinha. Por exemplo, não comprar e não vender
sem que tenha a marca da besta, como está escrito. Ninguém vai poder comercializar. Então, os empresários, por exemplo, serão os primeiros a ceder, porque já estabeleceram um padrão de vida e querem se manter dentro daquele padrão e, portanto, vão começar a trabalhar de acordo com esse padrão. Se você ficar, não vai, né? Mas digamos que você ficou e tem uma empresa, é melhor você ser assassinado nesse período do que você se render. Porque você já sabe. Por que eu estou falando isso? Porque o que vai acontecer daí para frente? Esses 3 últimos anos e meio, irmão, serão de perseguição terrível. Você consegue imaginar os crentes que ouviram isso que eu estou falando agora, ou que sabem dessa história, não sendo arrebatados porque eram joio, e agora tiveram um despertamento, porque se lembraram? Irmãos, eles vão fazer de tudo, eles vão correr para a montanha, porque vão lembrar de que Jesus ensinou em Mateus 24. Eles vão sair pregando o evangelho, vão se esconder em caverna, vão fazer tanta coisa, irmãos. Perderam o tempo do arrebatamento. No final desse período, aqui, exatamente nesse ponto, bem aqui, o anticristo, ele vai tentar se fazer Deus. Agora, nesse momento ali. Ele já vem ensaiando, ele é um grande líder mundial, agora ele vai se fazer Deus e ele vai querer sentar no trono de Jerusalém. A essa altura do campeonato, está todo mundo já sabendo de tudo, porque já assistiram um filme Deixados para Trás e lembraram do negócio. Não tem mais como pensar diferente ali. Não tem mais como. Se tinha alguém bom na terra, esses já foram assassinados. Os demais vão dançar conforme a música. Israel não cede e as nações se juntam para invadir Israel. Nessa interseçãozinha que eu mostrei para vocês aí. E nessa hora, você está vendo aqui, ó, essa igrejinha aqui aparecendo? Está escrito casamento da igreja, Apocalipse 19, 7 a 9. Nesse momento é que Jesus vem para salvar Israel. E quem vem com ele? Tu vem? A gente vem. E aí a gente vem com ele. Irmão, Jesus vai destroçar tudo, vai acabar com todo mundo, não vai ter, sabe, vai ser lá no campo de Armagedon, em Israel. Irmão, a gente já sabe de tudo, sabe até onde vai ser. Quando a gente vai a Israel, nós visitamos esse lugar, e o guia nos mostra onde vai ser a batalha de Armagedon. É um campo perfeito de Armagedon, é um campo perfeito para uma guerra mundial. Nesse lugar, Jesus vai vencer todos os outros exércitos contra Israel. E nós, como igreja, nós vamos estar junto com Ele. E então vai se estabelecer o reinado de Cristo aqui, ó, com a igreja, por 1 milênio. A diferença desse tempo aqui para esse aqui, porque aqui tá acontecendo uma cronologia, tá? Aqui embaixo são 7 anos, mas aqui em cima para a gente não são mais como 7 anos. São como alguns minutos apenas, porque ali é a eternidade, é onde Deus mora. Na eternidade o tempo acontece diferente. Você não vai ficar preocupado com, meu Deus, já vai passar os 7 anos, aqui está tão bom. Não, vai ser muito rápido, vai ser muito rápido. Está todo mundo aqui apanhando feito um cachorro aqui embaixo, e a gente lá, ó, no julgamento, casando com Jesus, e aí a gente desce para reinar aqui por 1000 anos. Depois desse período, a gente tem o penúltimo balãozinho lá em cima, que mostra
No céu, está escrito assim, no céu, a igreja. Veja bem, eu estou falando sobre a igreja, sobre a cronologia para a igreja, não estou falando da cronologia para Israel, ok? Para nós, a igreja, nesse período, nós estaremos com ele, enquanto a terra está sendo renovada pelo fogo. Vamos ler isso em 2 Pedro, capítulo 3. Abra comigo lá, 2 Pedro. Vamos ler até o capítulo 3, do versículo 7 ao 13. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Último versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? E é exatamente esse último balão aqui. Amém? Então, nós vamos, naquele penúltimo ali, aguardar essa renovação da terra com o Senhor. Como nós lemos agora em 2 Pedro, tudo vai ser desfeito, essa terra vai ser toda derretida. A maneira como percebemos o oxigênio, como as plantas se desenvolvem, como vemos a terra, tudo isso vai ser desfeito pelo fogo. Tudo vai ser destruído, tudo vai ser derretido. E nós vamos morar numa nova terra com o Senhor. Amém? Vocês compreenderam essa cronologia? Amém? Queria orar então com vocês. Queria te convidar a ficar de pé. Essa ministração vai ficar no YouTube. Não te esqueça de cortar aquele trecho lá. E você vai poder assistir de novo. E depois a gente prepara para vocês uma cronologia mais completa. Porque essa é só da igreja. Amém? Feche teus olhos.